Eu queria iniciar esse vídeo fazendo a seguinte reflexão. Vocês perceberam que a Microsoft iniciou essa geração de consoles tendo o console mais poderoso de todos, que era o Xbox Series X, ao mesmo tempo tinha o mais barato, que era o Xbox Series S, e ao mesmo tempo tinha aquele que era considerado o melhor serviço de assinatura, que no caso é o Game Pass, e mesmo tendo todas essas grandes vantagens, mesmo assim a Microsoft conseguiu fracassar novamente. E eu digo novamente, pois essa é a segunda geração de consoles que a Microsoft fica em último lugar em venda de jogos e consoles. E quando eu falo que ela ficou em último lugar, não é que ela ficou ali um pouquinho atrás da Sony. Na verdade, ela ficou muito atrás e a cada mês que passa, essa distância só aumenta. Então eu pergunto para vocês, como é possível que tendo o console mais poderoso, mais barato, tendo o melhor serviço de assinatura, mesmo assim a Microsoft tenha falhado de novo? Eu diria que é bem óbvio que algumas coisas faltaram na estratégia da Microsoft e nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês as 3 principais coisas que faltaram do meu ponto de vista. Mas antes eu preciso me adiantar numa questão que é a seguinte: eu vejo muita gente falando que o número de Xbox vendido não é muito relevante, afinal de contas, no momento atual, a Microsoft está mais focada no Game Pass e não necessariamente no número de consoles vendidos, então se o número está baixo, isso não seria necessariamente um grande problema para a Microsoft. Só que ao meu ver existe um problema nesse argumento, porque apesar da Microsoft não liberar para a gente dados oficiais, até onde a gente sabe, a maior parte dos assinantes do Game Pass estão no Xbox. Então, do meu ponto de vista, não parece fazer muito sentido falar que a venda de consoles Xbox não é relevante, sendo que a maior parte dos assinantes estão justamente nos consoles. Talvez no futuro, se a Microsoft conseguir colocar ali o Game Pass dentro do PlayStation, dentro da Nintendo, se ela conseguir ali aumentar o número de assinantes no PC, daí sim, talvez nesse momento, o número de consoles Xbox vendido ali não seja tão relevante, mas pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse momento ainda não chegou. E um outro dado relevante é que além da Microsoft estar ali em último lugar em venda de jogos e consoles, também é válido lembrar que o Game Pass tem menos assinantes se comparado à PSN Plus, e isso só reforça que realmente parece que existe algo de muito errado na estratégia da Microsoft, porque pelo menos do meu ponto de vista, é muito estranho o Xbox ter tantas vantagens e mesmo assim estar passando por tantas dificuldades. Então a partir de agora eu vou contar para vocês quais foram os principais motivos que levaram a Microsoft a falhar mais uma vez. Do meu ponto de vista, foram 3 coisas que faltaram para a Microsoft, e a primeira coisa eu diria que é bem óbvia, inclusive, que no caso são jogos. E eu sei que nesse momento, muito provavelmente, algumas pessoas vão querer colocar aqui embaixo no campo de comentários aquelas listas bem grandes de jogos lançados pelo Xbox para tentar mostrar dessa forma que o meu argumento não faz tanto sentido assim. E sim, pessoal, é verdade. Eu sei que o Xbox possui vários jogos e eu sei que muitos desses jogos são bons. No entanto, existe uma grande diferença entre você lançar um jogo bom e um game de grande impacto. E para vocês entenderem melhor, quando eu falo jogos de grande impacto, eu estou me referindo àqueles games que antes de lançar fazem muito barulho, chamam muita atenção, depois do lançamento continuam chamando muita atenção e a médio prazo são jogos que acabam se tornando referências dentro da indústria de games. Então quando eu falo de jogos de grande impacto, é disso que eu estou falando. E alguns exemplos desses jogos são GTA V, The Witcher 3, Zelda, The Last of Us e Uncharted. E, infelizmente, a Microsoft tem uma grande dificuldade de lançar esses jogos de impacto. E uma prova disso é essa imagem que vocês estão vendo agora. A Microsoft está há mais de 10 anos sem nem mesmo conseguir concorrer ao prêmio de melhor jogo de ano na TGA, sendo que nesse mesmo período, tanto a Sony como a Nintendo conseguiram concorrer várias e várias vezes. E eu até entendo que algumas pessoas poderiam dizer que a TGA não serve como referência ali para dizer se um jogo é bom ou não é. No entanto, a gente tem que lembrar que, infelizmente, esse é o maior evento de premiação de games atualmente. Então usar ele como exemplo é completamente natural e aceitável. E sem querer ser chato, pessoal, mas ficar mais de 10 anos sem nem mesmo conseguir concorrer é algo que deveria ser inaceitável e mostra muito bem um dos principais problemas da Microsoft, que é a falta de jogos de impacto. E se você for uma pessoa mais detalhista, você até poderia argumentar, por exemplo, que ali no ano de 2021, o jogo Psychonauts 2 estava concorrendo a melhor jogo do ano e o estúdio que fez esse jogo tinha sido comprado pela Microsoft, ou seja, era um jogo ali dos estúdios Xbox.
E sim, isso realmente é verdade. No entanto, a gente tem que lembrar que esse jogo lançou ao mesmo tempo para o PlayStation e para o Xbox, ou seja, não se enquadra aqui como realmente um exclusivo de fato. Só que tem um problema que agrava essa situação, porque além da Microsoft ter ali uma dificuldade de lançar esses jogos de impacto, ao mesmo tempo eu diria que o marketing da Microsoft não é muito bom. Se a gente for fazer uma comparação com os exclusivos da Sony, a gente vai ver uma grande diferença, pois parece que a Sony escolhe a dedo ali exatamente que parte do jogo mostrar para impressionar as pessoas, e eu não vejo isso acontecendo com a Microsoft. E um bom exemplo disso foi quando a Sony mostrou o primeiro gameplay do The Last of Us Parte 2. Eu lembro claramente que depois do trailer, as pessoas ficaram se perguntando, caramba, será que vai ser isso mesmo? Será que vai dar para fazer isso? Vai dar para fazer aquilo? Será que o combate corpo a corpo vai ser dessa forma? Ou seja, as pessoas olham para o vídeo, ficam tão impressionadas que ficam se perguntando, caramba, será que vai ser assim? E eu não consigo ver a Microsoft conseguindo causar esse mesmo impacto quando eles mostram seus jogos novos. E sinceramente falando, quando a Microsoft vai mostrar um jogo, às vezes me parece que eles escolhem uma parte completamente aleatória da gameplay, simplesmente só para mostrar. Mas quando eles fazem isso, eles acabam perdendo uma grande oportunidade para valorizar os seus próprios jogos. Então, para mim, essa é a principal falha da Microsoft, a falta de jogos de impacto associado a um bom marketing. Só que, ao meu ver, ainda faltam duas coisas para o Xbox, e a próxima é a seguinte: a Microsoft parece que simplesmente não consegue valorizar o seu próprio console. Por exemplo, a gente sabe que quando a Microsoft lança um jogo, esse jogo é lançado ao mesmo tempo no console Xbox e também no PC, e querendo ou não, isso vai sim desvalorizar um pouco o console. Só que a questão é ainda mais grave que isso, pois às vezes parece que os jogos lançam pior no Xbox. Por exemplo, o Redfall e o Starfield lançaram a 30 quadros por segundo no Xbox Series X, que até aquele momento era o console mais poderoso da geração. E ao mesmo tempo, esses dois jogos lançaram a 60 quadros por segundo no PC. E eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim esse tipo de questão parece que pega muito mal, sabe? É como se a Microsoft não quisesse valorizar as pessoas que compraram o seu próprio console. E isso levanta até algumas dúvidas, porque se a Microsoft não valoriza os jogos que estão lançando no seu próprio console, será que as outras marcas vão valorizar? E algo que deixa a situação ainda pior para o Xbox é que nesse mesmo período a Sony estava lançando todos os seus exclusivos a 60 quadros por segundo no PlayStation. Então, se eu estivesse no comando da Microsoft, eu não deixaria nenhum jogo meu lançar em nenhum lugar sem ter 100% de certeza que meu jogo está rodando da melhor forma possível no meu próprio console, mas infelizmente às vezes parece que essa não é uma preocupação da Microsoft. E se você está acompanhando as notícias, já deve saber que a situação é até um pouco mais grave do que eu estou mencionando aqui, porque nesse momento a Microsoft está anunciando e lançando vários dos seus jogos exclusivos no PlayStation 5 e obviamente que isso vai desvalorizar ainda mais o console da Microsoft. E eu até queria aproveitar esse momento para fazer um desabafo, porque se a gente for fazer um recorte de tempo dos últimos 15 anos, a gente vai ver que o PlayStation talvez esteja no seu pior momento. E eu digo isso para vocês porque eu nunca vi tanto fã de PlayStation reclamar tanto da marca, reclamar tanto da Sony, do console, como eu tô vendo agora. E além disso, a gente sabe através de notícias que a Sony gastou milhões e milhões e milhões de dólares em vários jogos multiplayer para depois cancelar uma grande parte deles. Ou seja, nos últimos anos a Sony vem fazendo cagada atrás de cagada. Daí, ao invés da Microsoft aproveitar esse momento para, quem sabe, ali tentar equilibrar um pouco o jogo, não. O que eles fazem? Eles decidem ajudar a Sony lançando seus próprios jogos no Play 5. Mas enfim, pessoal, vamos aqui agora para o terceiro tópico do porquê o Xbox está falhando do meu ponto de vista, e o que eu vou falar agora talvez seja um dos mais polêmicos. Mas antes, lembrando, pessoal, se estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais na manutenção do canal. Também dá uma olhada aqui embaixo, vejam se vocês estão inscritos para não perderem os próximos vídeos. Eu também queria aproveitar esse momento para dar uma super dica para vocês. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a televisão que vocês utilizam para jogar jogos de videogames pode fazer uma grande diferença. E como vocês estão vendo nessas imagens, a diferença não é pouca. A depender da televisão que você está utilizando, a qualidade de imagem
pode mudar muitíssimo. Então se você está pensando em comprar uma televisão nova e quer economizar dinheiro, já deixo uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, então esperamos vocês lá no grupo. Mas vamos então aqui agora para o terceiro tópico, que é em relação ao Game Pass. Eu sei que o Game Pass é um excelente serviço de assinatura e é bem difícil de contrariar isso. No entanto, eu diria que ele possui um problema que talvez a Microsoft ainda não tenha percebido. O Game Pass em si, ele me parece ser muito inspirado em serviços de assinatura de filmes e séries, como é o caso do Netflix. No entanto, existe uma grande diferença na forma como as pessoas consomem filmes e séries e na forma como as pessoas jogam jogos de videogames. Por exemplo, um filme geralmente tem ali uma duração de 1h30, então se você quiser, é perfeitamente possível assistir a pelo menos 3 filmes num mesmo dia. E se por acaso a gente estiver falando de uma série e você gostar muito dela, em um dia tranquilamente você consegue assistir uma temporada inteira. No entanto, no mercado de games a coisa funciona de forma completamente diferente. Ninguém vai ali jogar um jogo com a expectativa de terminar ele no mesmo dia. Na verdade, muitas pessoas quando vão jogar um jogo, querem que esse game seja bom o suficiente para durar vários dias, semanas ou se bobear vários meses. Então, por mais que o Game Pass seja um excelente serviço, que nos dê ali acesso a vários e vários jogos, talvez isso por si só não seja o suficiente para atrair a atenção de vários jogadores, especialmente se os jogos preferidos da pessoa não estão ali. E quando a gente junta essa questão com a dificuldade da Microsoft de lançar jogos de impacto, isso só agrava ainda mais esse problema. E algo que é até triste de pensar do meu ponto de vista é que, financeiramente falando, a Microsoft tem muito dinheiro e com o recurso que eles possuem, eles poderiam tranquilamente fazer jogos ali muito maiores e melhores e mais impactantes que GTA, que The Witcher, que The Last of Us. Pelo menos financeiramente falando, eles têm esse dinheiro para fazer isso, mas por algum motivo parece que infelizmente eles não conseguem. E para tentar resolver esse problema, nos últimos anos a Microsoft aí gastou bilhões e bilhões de dólares na compra de vários estúdios diferentes. Só que infelizmente esses jogos de impacto ainda não chegaram. Mas pelo menos um problema a Microsoft conseguiu resolver com a compra desses estúdios, que é a frequência de lançamentos. E em relação a isso, acho que não dá para reclamar muito, porque a Microsoft está sim lançando vários jogos e nesse ponto em especial, eu diria que no momento atual está bem na frente da Sony. Mas querendo ou não, pelo menos do meu ponto de vista, a quantidade de jogos lançados não deveria ser mais importante que a qualidade. Então, recapitulando o vídeo, eu diria que os problemas são 3. A falta de jogos de impacto aliado a um bom marketing, também tem a questão da Microsoft que parece que não consegue valorizar o seu próprio produto, que no caso se trata do Xbox, e tem essa questão do Game Pass que eu acabei de mencionar para vocês, que a Microsoft parece que não percebeu que para muitos jogadores a quantidade de jogos lançados não é mais importante que a qualidade. E nesse momento do vídeo eu acho que é legal mencionar que eu sei que eu não sou o dono da verdade, tá? Então vocês podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para concordar ou discordar de mim. Mas por favor, né, pessoal, vamos tentar evitar aquelas brigas muito desnecessárias, aqueles xingamentos, até porque a minha intenção aqui não é defender lado A ou lado B. Eu simplesmente estou colocando para vocês a minha visão atual da indústria. Daí, para encerrar esse vídeo, eu faço a seguinte pergunta: como será que vai ser o futuro do Xbox? Se fosse para eu chutar, eu diria que a Microsoft muito provavelmente iria querer colocar o Game Pass no máximo de locais possíveis, seja dentro do PlayStation, dentro do console da Nintendo ou em qualquer outro local. A grande questão que a gente tem que se perguntar é o seguinte: será que a Nintendo e a PlayStation vão querer aceitar o Game Pass, caso essa seja aí a vontade da Microsoft? E falando sobre a próxima geração de consoles, eu acredito que a gente vai ter sim um novo Xbox, e além de um console de mesa tradicional, eu acho que tem muita chance da Microsoft lançar um portátil como o Steam Deck, sabe? Para ver se eles conseguem alcançar um público maior. Então sim, acho que na próxima geração ainda teremos um console de mesa e muito provavelmente algo semelhante a um Steam Deck. As minhas maiores dúvidas em relação ao futuro do Xbox eu diria que são duas. Será que em algum
algum momento a Microsoft vai lançar ao mesmo tempo os seus jogos tanto no Xbox como no PlayStation, ou isso em si nunca vai acontecer? E uma outra dúvida que eu tenho é em relação ao xCloud, que é o serviço ali da Microsoft que te permite jogar jogos via internet, como o Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, vocês jogam jogos de videogames. E eu tenho um pouco de dúvidas em relação a esse serviço, porque a Microsoft está há muito tempo ali deixando ele no estado beta. E pelo menos do meu ponto de vista, já passou da hora deles lançarem ali uma versão oficial, ou pelo menos adicionarem a opção para a gente jogar na resolução 4K, com HDR, até onde eu sei ainda não existe a opção de jogar o multiplayer local via xCloud. Também tem a questão que a depender do horário do dia e do período do ano, você tem que esperar vários e vários minutos para conseguir jogar um jogo, sabe? Então ainda tenho um pouco de dúvida em relação ao que a Microsoft espera e planeja em relação ao xCloud. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de mencionar nesse momento que o meu objetivo aqui não é falar que a Microsoft perdeu e a Sony ganhou, tá, pessoal? Até porque a gente só vai descobrir os impactos dessas escolhas daqui uns 5 anos, provavelmente. Daí sim a gente vai conseguir ver como é que ficou a movimentação dos mercados, se os consoles perderam ou não perderam relevância, mas enfim, do meu ponto de vista, as coisas que eu mencionei aqui são sim falhas da Microsoft e são coisas que eles precisam melhorar para o futuro, mas enfim, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é muito importante pra gente, e o nosso grupo de ofertas vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!